Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje estou aqui muito bem acompanhado de Amanda Ramalho. Nascida no Capão Redondo, periferia de São Paulo, cursou jornalismo, trabalhou na TV por 8 anos e na rádio por mais de 15. Hoje ela comanda o podcast Esquizofrenóias, que trata de maneira leve e sem tabus a saúde mental. Em 2019, o podcast foi indicado ao APCA. Em 2020, concorreu ao prêmio MTV Miau. E hoje, além do Esquizofrenóias e o Chá das 4h20 Músicas, ela apresenta e roteiriza aí o Amanda no Espectro, uma série sobre a sua descoberta aí como autista. Tudo bom, Amandinha? Olá, muito obrigado por esse preâmbulo, adorei. Pô, muito feliz de você estar aqui, quero falar que sou fã de longa data do seu trabalho. Eu sou fã dos meus fãs. Pô, é excelente, é tipo... Essa frase é muito boa. Essa é uma boa frase, tipo o Keanu Reeves, né, mandando "Você é awesome" pra galera da plateia. Mas, Amandinha, antes da gente entrar aqui no papo com você pra falar um pouco de saúde mental, quero pedir pro pessoal que tá assistindo aqui pra deixar uma avaliação aqui no nosso podcast. Se tá ouvindo em áudio, tem um botãozinho de 3 pontinhos no Spotify que você pode clicar. Dá pra você deixar sua avaliação. Na Apple também você pode deixar sua avaliação aí com 5 estrelas. Por favor, né? Acho que não... Se for pra avaliar com uma, nem cola lá, irmão. E quero pedir, acima de tudo, pra você compartilhar esse episódio daqui. Esse é um episódio muito importante, um tema muito importante, principalmente a gente que fala com o público masculino. Pedir pra você compartilhar com o seu grupo de amigos, compartilhar com o grupo do futebol, o grupo da faculdade, o grupo do WhatsApp, que sempre dá uma moral enorme pra gente. E aí, Amanda... Eu fui buscar alguns dados pra gente falar um pouco sobre saúde mental. Certo. E aqui, de acordo com o relatório global anual do Estado Mental do Mundo de 2022, que foi recomendado pelo Sapiens Lab, o Brasil possui hoje o 3º pior índice de saúde mental do mundo, levando aí em consideração que foram tratados 64 países. Então a gente tem mais de 300 milhões de pessoas que sofrem com depressão no mundo, sendo que 11 milhões estão no Brasil. A gente é o país mais ansioso do mundo. E eu queria começar perguntando pra você, por que a saúde mental tá tão ruim no Brasil? Olha, é difícil, né? Mas eu acho que a saúde mental, ela também tem a ver com a saúde financeira, né? Porque se você não tem dinheiro para pagar o seu boleto, você vai dormir pior, você vai pensar em coisas ruins. Eu acho que, como o Brasil é um país muito desigual, a saúde mental acaba sendo prejudicada também, porque se você vê o índice de felicidade, sempre está na Finlândia, lugares mais, né, que é tudo mais bem distribuído, as pessoas vivem parecido. Eu acredito que isso seja um indício. Eu já fiz várias entrevistas e durante uma entrevista, com o pessoal da Unas e Heliópolis, eles fizeram um levantamento sobre como estava a saúde mental do pessoal de Heliópolis na pandemia. E daí eles fizeram um questionário e as pessoas... você se sente deprimida? As pessoas não souberam responder enquanto depressão. Então eles reformularam o questionário para umas coisas mais objetivas, tipo, você se sente aflito porque você não tá pegando cesta básica aqui na comunidade. Então, acho que adaptando o questionário, todo mundo tava mal, né? Naquela época, porque naquela época eu acho que a saúde mental ela deu uma piorada, né? Geral, porque aconteceu um fato histórico. E acho que, até para mim, muita gente que eu mesma convivi pessoalmente e não entendia do que eu estava falando quando eu estava triste ou deprimida ou chorando ou com crise de ansiedade. E muitas pessoas chegaram em mim e falaram: Amanda, agora eu sei como você se sente. Caramba. Porque acho que
deu um salto, né, no assunto saúde mental. Eu também falo com bastante especialistas e a saúde mental, depois da pandemia, ela se tornou realmente um problema. O Brasil já era o terceiro país mais ansioso, etc. Mas eu acho que as pessoas que não tinham consciência do que era saúde mental começaram a se preocupar. E acho que a gente também tem um clima... E é muito doido, porque por mais que você possa falar piorou nos últimos anos ou não piorou... É uma coisa do Brasil, desde que eu me entendo por gente, do clima instável que tem a coisa do Brasil, né? Parece que a gente tá sempre A gente tá sempre prestes a acontecer algo, né? Muito catastrófico. Às vezes acontece, e daí a gente tá traumatizado de coisas catastróficas que aconteceram. Mas a pandemia também tem outra coisa, tem o trauma da pandemia, né? Não, sei lá. Eu falo que, pessoalmente, eu não queria viver um momento histórico, não, né? Quem queria? Eu não tava de boa, só uma época aí, sei lá, algumas coisas. Mas quando você vê que tem uma pandemia, há uma cicatriz geral que com certeza vai ser resvalado para as próximas gerações. E é doido da gente pensar isso, porque eu acho que é muito legal o que você falou das pessoas às vezes não conseguirem se identificar com depressão ou com ansiedade. Nomear. Porque tem esse comentário muito comum que pessoa pobre não tem depressão, pessoa pobre não tem ansiedade porque tá ocupado demais trabalhando, ocupado demais com fazendo outra coisa, né? Sim, eu lembro que eu sempre fui muito deprimida, né, desde criança, e daí minha mãe falava uma coisa que não é uma coisa que se deve falar, mas é uma coisa que me marcou. Você deveria ter nascido filha de gente rica. Isso pra mim representa muita coisa do pensamento da periferia. Apesar da minha família ter ido atrás dos recursos... quando eu fiz 16 anos, porque eles perceberam que estava um problema mais agudo, e eu tive muita sorte, porque uma família na periferia não vai buscar um psiquiatra para a filha, né? Então, foi aí que eu comecei meu tratamento. Mas é isso, as pessoas, elas falam... mas quando a gente começa a conversar, e eu percebo muito, como eu falo muito em primeira pessoa, as pessoas, elas criam uma confiança em mim e já meio que falam, não, mas eu também sou ansioso, alguma coisa. Acho que é isso, quando você se mostra, essa palavra tá muito na moda, né? Se mostra vulnerável, as pessoas, elas têm a liberdade de ser vulneráveis também. Com você. Então, acho que como as pessoas realmente não assumem as suas fraquezas, eu nem gosto de falar como fraqueza, mas como as pessoas não assumem as suas questões, né? Você sempre falou, oi, tudo bem? Tudo, tô ótima, tô ocupada, não sei o quê. Você nunca vai falar, ou eu tô mal, tô na bad, sabe? Eu acho que isso também é da nossa cultura, de não falar das coisas ruins. Porque, sei lá, você vai parecer o chato do rolê, né? O bad vibe, o corta-brisa. É o brasileiro cordial, né? O brasileiro que tá sempre feliz, sempre alegre, o povo mais feliz do mundo. Não é o mais feliz do mundo, você mesmo falou. E, dito isso, a gente entendendo um pouco do estado da saúde mental do Brasil, você que já conversou com uma galera, tá conversando com diversos especialistas... Mais de, sei lá, quase 200 entrevistas. Porra. Tipo, eu acho mano, pra quem não conhece Esquizofrenóias, é um baita podcast pra quem gosta de falar de saúde mental. Acho que pra mim é uma fonte enorme de conversas, de conhecimento, de entender e me aprofundar. Por que você acha, e aqui é uma pergunta mais pessoal, mas a gente pode entrar em outros âmbitos, assim, que tratamento de saúde mental no Brasil, ele é acessível hoje? É barato? Uma pessoa consegue achar um tratamento de qualidade? Não e sim. Existem os CAPs, né, que é o Serviço de Atendimento Psicossocial, que aqui em São Paulo, por exemplo, no meu bairro, que é um bairro considerado bom, tem. Existe na periferia também, mas o que eu quero dizer é que eu já recebi, sei lá, no começo do podcast eu falava, procure psicólogos, tal. E daí recebi mensagem de gente falando, mas na minha cidade não tem psicólogo. Ou eu sou gay e não quero falar pro psicólogo que sou gay porque ele vai contar pra cidade toda.
existe um código de ética que o que você fala na terapia não vai vazar pra ninguém. Mas as pessoas têm medo. Então, acho que agora eu vou falar outra palavra muito ridícula. Com o advento do online, aqui pode, né? Com o advento do online, eu acho que isso também trouxe mais possibilidades de tratamento ou procurar ajuda. Existem lugares muito legais, como o Mapa da Saúde Mental. Você pode entrar no Google, Mapa da Saúde Mental, que é um mapeamento dos lugares gratuitos e a preço popular de qualidade na sua cidade ou próximo. Então, é como que a gente está no Google Maps e eles mostram. Então, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, por quê? Porque a internet no Brasil ainda é ruim, né? O 5G só pega por aqui. Então, acho que tem melhorado e tem chegado em mais gente. Mas tem aquilo, né? A coisa da fraqueza, eu vou procurar ajuda, mas eu aguento, né? Eu percebo que as pessoas falam, as pessoas acabam postergando e esperam chegar num limite de um burnout para procurar ajuda. Então, acho que assim, antes do burnout, você tem muitos sinais. Não é um belo dia que você apaga, não. O seu corpo e a sua mente dá sinais, só que a gente ignora, vai, sei lá, fazer alguma coisa para distrair, mas o seu corpo, ele tá pifando, né? Então, eu acho que procurar ajuda o mais rápido possível é interessante. E também, eu acho que a terapia, se você tem oportunidade, se você não tem nenhum sofrimento psíquico, faça terapia. É uma experiência interessantíssima. Porque não é como conversar com seu amigo. Eu tinha muito preconceito com terapia, porque eu falo muito, né? Não, pô, graças a Deus. O problema é que é o contrário. O problema é o convidado que não fala. Eu também eu passo por isso também, né? E daí você faz meio um stand-up. Né? Fica... Eu tinha preconceito com a terapia. Por quê? Porque, assim, eu tinha uma ansiedade. Isso quando eu tinha 16 anos e fui psiquiatra. Era um frio na barriga constante. Era como se eu tivesse num brinquedo do Play Center na vida. Tudo era muito assustador. E daí a psiquiatra falou, olha, você vai tomar essas medicações e o meu frio na barriga acabou. Então eu pensava, isso é uma doença, eu tomo remédio, é uma doença. Mas eu só fui fazer terapia, acho que 10 anos depois de um outro episódio agudo. Então, acho que não é legal você esperar. Porque eu achava, eu tenho amigos, eu posso conversar, sabe? Ou falar sozinha, sei lá. Mas daí eu percebi que, infelizmente, depois de um episódio agudo, eu precisei entender que falar com um profissional ajuda muito, muito, muito. E você cria... Você entende que os seus padrões, você entende como mais ou menos você funciona. Então, você mesmo evita certas coisas. É muito interessante. Eu acho que não tem uma coisa que... Principalmente para quem teve uma criação um pouco mais humilde, eu lembro muito da minha família que... Cara, hoje eu consigo olhar para quadros da minha família e olhar e falar assim... minha mãe sofria de ansiedade desde novo. Com certeza. E acho que tem uma coisa de acessibilidade que a gente fala muito pouco. Por exemplo, aqui do lado tem a Uninove. E a Uninove tem entendimento psicológico de graça aqui do lado. Tem vários consultórios. Sim, é muito legal. bom. Procurem as universidades. Só que é muito doido, porque quando eu falo de acessível, é que às vezes eu penso no contexto da minha família. Minha mãe tinha ansiedade. Minha mãe teve crises absurdas de ansiedade, de arrancar cabelo, de ter problema de físico, de ferida na cabeça. Eu testemunhei minha mãe tendo ataques de pânico. Só que quando às vezes você não tem o conhecimento... E o que era pra vocês? Pra gente era tipo, minha mãe é muito brava. Brava. Ela é descontrolada, às vezes ela fica meio brava, não deixa a mãe brava. Não deixa a mãe brava. E às vezes a acessibilidade, quando a gente fala acessível, às vezes é conhecimento, né? Às vezes, se você não sabe que é uma doença... Eu, por exemplo, quando fui diagnosticado com ansiedade,
Até o Gaveta falou uma coisa aqui que eu me espelhei muito, assim. Que o Gaveta veio aqui e ele falou de TDAH. Ele falou, puto, quando me diagnosticaram com TDAH, eu fiquei mais feliz, assim. Eu fiquei leve porque eu descobri que eu não era errado. Quando eu fui diagnosticado com ansiedade, eu falei assim, pô, então tem uma, sabe, tipo, uau, sabe, tem tudo uma existe explicação. Uma galera. Isso é fazer parte de uma comunidade. Não, e explica, tipo, por isso que eu sou assim. Uhum. Não é que eu sou esquisito, não é que eu sou errado, não é que eu sou acelerado, não é que eu sou afobado. Não, eu tenho um... Também, mas... não. Mas existe uma causa, e se tem uma causa, pô, pode ter, tipo, um remédio, pode ter uma solução, você consegue pôr as coisas num... E pode ser mais leve pra você, porque viver com ansiedade é muito agoniante, sabe? E quando você começa, você pode falar melhor do que eu, quando você começa a se tratar, você fala, nossa, então é assim que as pessoas vivem? É louco, né? E aí, pô, pensa uma pessoa que nunca teve um acesso à saúde, a conversas, a livros, a podcasts, a filmes, que às vezes tá, pô, ocupado... Uma mãe que tá trabalhando numa dupla jornada, cara, como é que ela vai saber que ela tem um problema de saúde mental, né? É muito grande, o Brasil tem esse problema, né? E aproveitando que a gente já emplacou em ansiedade, acho que esse é um tema que tá cada vez mais comum de falar, né? Principalmente depois que saiu essa pesquisa da OMS, que a gente é o país mais ansioso do mundo, né? Por que, Amandinha, você acha que a ansiedade... Porque eu lembro que a gente fala muito de depressão, mas a ansiedade parece que virou um tema cada vez mais constante, né? É interessante dizer que a ansiedade, ela também pode vir com a depressão. Porque parece... Às vezes eu ouço umas pessoas, eu quero socar elas. Que elas falam, não, a ansiedade é o excesso de futuro. E a depressão é o excesso de passado, melancolia. Não. Às vezes, no meu caso, eles vêm juntos, sabe? Então você pode ser uma pessoa apavorada e uma pessoa melancólica que não se move. E a ansiedade é paralisante. Porque dá a impressão que a pessoa ansiosa, ela vai sair limpando a casa, né? Vai dar uns gritos com o filho, mas vai deixar tudo organizado. Porque ela tem um negócio, uma ânsia. Mas existe um tipo de ansiedade que... às vezes eu tenho, que é a ansiedade paralisante, que você não consegue fazer nada, você não consegue levantar da cama, você não consegue tomar decisões, né? Então isso pode te prejudicar no trabalho, pode te prejudicar nas relações pessoais, porque você não sabe identificar. Eu queria falar uma coisa que é importante, eu acho que falar aqui, e acho que é o lugar certo para falar. Eu fiz uma entrevista com um jornalista chamado Diego Rodrigues. Ele é muito bom para vir aqui também. Ele falou uma coisa... Na verdade, eu não sei se foi o Diego Rodrigues. Foi ele mesmo. Ele falou uma coisa que é muito interessante. E isso abriu um outro campo na minha cabeça depois que ele falou. Os homens... Isso é um dado. Os homens... Ele me mostrou a pesquisa. Ele é todo das fontes jornalistaço. Os homens, eles não gostam de falar que vão à terapia. Não. Então, o que acontece? Muitos terapeutas, para conseguir... Vou falar do jeito mais simples. Entrar na cabeça do homem, não usam o termo terapia, usam treinamento. Então, tipo assim, se você vai estar lá com o brother, não, preciso consultar o meu treinador ou qualquer outra coisa assim. Porque terapia parece que você tá, né? Você desistiu ou você chegou na última instância. Então, eu achei muito interessante. Falei assim, nossa, então a gente tem que comunicar de outro jeito pro público masculino também. Porque falar, terapia é um negócio pra quem tá doente, não sei o quê. Eu não vou assumir que tô doente. Por quê? Porque eu fiz uma entrevista muito boa que eu fiz com o Emicida. Ele falou que não sabia chorar. E acredito que... E também outra coisa que abriu minha cabeça, porque eu sempre fui chorona. Chorei publicamente, choro. Eu não sei controlar minhas emoções. Não que isso seja uma virtude, nem um defeito, é só uma característica. E daí eu falei, caralho, os caras... Pode falar palavrão? Pode.
os caras não sabem chorar. Porque, tipo assim, se acontece uma coisa que me incomoda, que me deixa triste, eu vou chorar. Então é um jeito de exacerbar a emoção. E vocês não aprenderam. É louco. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o passar dos anos, assim, estudando, falando com o público masculino, que é os homens, eles são meio privados de emoções, assim. Se você pegar uma nuvem de emoções, eu gosto de chamar de verbos. Tipo, o que a mulher pode? A mulher tem, no campo dos sentimentos, tem vários verbos que as mulheres podem fazer, sentir, chorar, ficar triste. Agora, o homem não. O homem, ele é restringido à violência, agressividade e ao humor. Com o humor pode um pouquinho, assim... Humor que você diz... piada, uma coisa mais autodepreciativa. Saquei. Mas é muito restrito, assim. Então, você pode pegar... E isso vai muito desde cedo, assim. Se você pegar Eu sempre gosto do exemplo das duas crianças no parquinho. Tem duas crianças no parquinho, um menino e uma menina. A menina cai, o pai corre, pega a menina no colo, cuida. Ai, filha, vai ficar tudo bem. Você tá bem, machucou? Beija, cuida. O filho cai, vira homem. Aí você aprende, peraí, então eu não posso chorar. Não posso sentir dor. Não posso não sei o quê. Mas se briga, o pai chega e fala, isso aí, filhão. Não leva desaforo pra casa. Então você tem poucos verbos que você pode expressar. E você falou isso de homens procurando terapia. Eu tenho amigos meus que depois eu postar e falar de terapia, falar de saúde mental, com 30 anos, os caras, tipo, falam assim, mano, eu fui na terapia e descobri que eu tenho ansiedade. Fui na terapia e descobri tal coisa que eu não sabia. É isso, assumir e que você é uma pessoa pública, isso é muito importante. Pessoas públicas assumirem suas fraquezas e vulnerabilidades pra encorajar. Eu entendi que é isso, é muito em primeira pessoa. Então, a gente ajuda quando a gente se mostra parecido com todo mundo, né? Porque, tipo, eu sou um comunicador maravilhoso e a minha vida é massa, eu tenho todos os tênis. E daí, sabe? Mostre-se comum, eu acho que isso é importante. É muito legal você falar e acho super necessário figuras públicas, homens, falarem. E isso do choro, por favor, gente, comecem a chorar. Eu não sei, eu sempre chorei. Eu não sei como é que começa a se chorar aos 30 anos, né? Porque deve ser uma coisa, né? Tipo, tenta e não consegue. Mas eu acho que, assim, se você se sente fraco ou... Entenda que todo mundo se sente fraco, né? Só que ninguém fala. Sabe onde a gente recebeu... Foi onde eu comecei a olhar muito sobre saúde mental e masculinidade? E é um papo de louco, que acho que vai ser muito esclarecedor pra você. A gente começou a falar sobre relacionamento, mais uma pegada de pegação, de ficar com as pessoas, tal. Bem no comecinho do projeto, assim. E eu comecei a receber muita mensagem, umas mensagens muito pesadas de término de relacionamento. De caras destruídos em términos de relacionamento. E eu comecei a olhar e comecei a entender, tipo assim, por que o cara tava tão destruído, assim? Assim, porque o cara não consegue sofrer. O cara passou a vida inteira desempenhando um papel de relacionamento, de homem, o que o homem tem que ser, porque, cobra-se no relacionamento que o homem seja o cara forte, formal, provedor, cuidador. E a partir do momento que ele termina, ele não consegue sentir a dor, ele sente a falta... Ele fica triste. Mas ele não sabe o que é. E aí ele não tem com quem falar, porque ele não pode falar com o amigo, porque o amigo vai falar, vira homem. E vai falar, vamos tomar uma breja. E às vezes, gente, é importante você ficar, ter a fossa. É importante você sofrer. Porque, apesar, você passou 3 anos com uma pessoa e você vai ficar no bar o tempo todo, indo pra Vila Mix. Ainda vão pra Vila Mix? Vocês vão pra Vila Mix? Eu não vou. Eu sou velha já. Vila Mix ainda é legal? Em qual contexto? Peraí. Léo falou que não é legal. Isso eu confio no Léo, ele é antenado. Então, sei lá, indo pro rolê. E se você vai pro rolê e daí, sei lá, você vive no rolê e você não tem o tempo, né, de sofrimento. Uma hora a conta chega. Uma hora você desaba. Porque, gente, você passou 2 anos com a pessoa. As roupas delas estavam na sua casa, né? De repente não tem uma pessoa que dorme do seu lado, apesar de você estar substituindo por outras, às vezes não. Mas eu acho que o sofrimento, ele
também pode ser positivo, né? Porque faz parte do ciclo. Acabou, né? Então a gente tem que ter romper. Porque, sei lá, você vira o cara que fica ligando pra mina. Super comum. Pô, eu tenho de mensagem que eu recebo do cara: eu terminei, tô sofrendo com meu namorado, tô triste, não consigo focar no trabalho, só penso nela. Você terminou faz quanto tempo? 3 anos. E aí você olha e fala: 3 uau! Normal, super normal. E você olha e fala, tipo assim, uau, sabe? O cara é um evento quase que estaciona, sabe? Estaciona porque a vida do cara. Porque ele não viveu a perda, né? Porque não pode chorar. É muito Vila Mix na cabeça da pessoa. Por que você acha que... Não sei se você reparou, e a gente até trouxe uma galera pra falar um pouco disso, que tem um aumento de... Você vê em livraria e tudo mais, de conversa sobre estoicismo, essas coisas. Porque o estoico é muito o padrão de que o homem quer reproduzir, né? Os estoicos eram os caras que agiam só pela razão, não agiam pelo sentimento. Você tá falando Red Pill? Não é nem Red Pill, de estoicismo mesmo, assim. Que acho que é um passo até antes do Red Pill. Red Pill é um buraco, né? O cara foi pro lixo. Pelo que eu entendi, não é um buraco. É uma coisa muito comum. Sim. Porque eu achava que era uma comunidade secreta, que as pessoas... Não, né? na internet não. Na internet não é escondido, não. Mas é esse crescimento de... Você vê em livraria, assim. Você dá uma olhada, assim, numa livraria da Vila. Nem sei se tem mais cultura, né? Você vê que tem mais livros de estoicismo. E é muito uma coisa do homem buscar essa coisa... eu preciso ser frio, preciso ser calculista, preciso ser esse cara sem sentimentos, porque assim eu desempenho o meu papel melhor Vamos de homem. mudar de prateleira, por favor. Né? Não vamos dar... vamos comprar esse tipo de livro. Tem gente muito sensível que produz conteúdo sensível. E conteúdo sensível não é aquela coisa, né, de que as pessoas vão falar, nossa, que coisa, né, tonta. Eu acho que não, acho que questionar é legal. Eu sei que também homens não gostam de conversar, né? É importante o diálogo, né? Daí, sei lá, as mulheres, elas falam muito, elas se comunicam demais. Talvez sim, mas talvez vocês estejam mais... não tenham a habilidade, não foram acostumados a conversar. Porque conversa sobre as mesmas coisas, mas daí se entra numa profundidade, você acaba falando, na moral, fica na sua aí, você tá muito chato. Não, pô, pra mulher é super comum você falar, amiga, vem aqui em casa que eu tô mal. Sim, claro. De lei. Pô, Léo, quantas vezes você ligou pra alguém e falou, vem aqui em casa que eu tô triste? A primeira coisa que o cara fala... Vamos beber. Você é viado? O que você quer, velho? Você na sua casa, sabe? É meio comum, assim, é um padrão do cara, tipo, não poder. Agora, vamos pro bar beber? Pode. Vamos pro Playball? Mas tem aquela coisa, né, que também é do Vila Mix, que tem, eu também não sei se tá tão na moda, que é aquela música não sei se é sofrência, daqueles de copo sempre cheio, coração vazio. Que estilo de música é esse? Eu não sei qual que é o estilo. Mas que é um negócio que sempre tem essas letras, né, que lá eles choram, né? Homem é muito doido. É o único lugar. É muito doido, porque você... Por que o cara expressa sentimento quando tá bêbado? Abraça o amigo, fala que ama, liga pra ex, liga pro pai. Porque o cara perdeu a travinha dele, que é a trava que segura a semana inteira. Então, a semana inteira ele tá desempenhando o papel de homem. Que estoico, tá... Entrou 3 copinhos de... Eu ia falar jurupinga, mas isso determina idade, né? Tipo, o jovem não bebe jurupinga, né? Entrou 3 copinhos de vodka. Cara, acho que também não. Vodka com energético, vamos? Uma vodka com energético. Gin, uma pinga. né? Gin é jovem. Gin é jovem. Gin é jovem, é muito uma frase de tiozão. Tem esse momento da vida também, a gente tem que assumir. Quantos anos você tem? 36. Você é um tiozão. Não sei se é um tiozão, eu tenho 37. Mas caminha pro Tamo tiozão. Chegando lá, tamo passos largos. Jovem a gente não é. E aí você bebe, e aí, tipo, tudo bem você falar pro... Pô, quantas vezes não tava bêbado com um amigo meu, abraça, caralho, te amo, não, eu também te amo. E vê amigo chorando por ex. Aí, quando a gente vê isso, eu acho tão deprê, eu falo... Precisa disso, né? Mas onde o cara chorar por ex é muito... Eu acho engraçado. Porque é um negócio descontrolado e faz careta, né?
É bom. Eu acho que é um bom momento. Você pode usar esse momento. Você é o único... Não tô aqui fazendo uma apologia ao alcoolismo, mas, mas eu acho que é um momento que você tem que viver. Porém, a tristeza também é um sentimento, né? Igual você falou dos verbos. Traga mais palavras pro seu campo de sensações. E Amandinha, eu tava vendo uma entrevista sua, acho que era até no Vênus Podcast, você falando um pouco sobre o seu diagnóstico tardio de autismo, né? Sim. Como é que é pra você, como adulta, ter recebido esse diagnóstico? Eu não vou falar que foi legal no começo, porque eu comecei a revisitar todas as situações da minha vida, né? Porque o autismo tem um pouco da... Por que eu nunca entendi piada? Eu nunca entendi. Falavam, nossa, você é chata. Não, eu não entendo, sabe? Não entendo. Apesar de ter amigos humoristas que eu acho muito engraçado, a maioria das piadas eu não entendo. E desde coisas da infância. E daí eu comecei a revisitar memórias horrorosas, tipo, sei lá, um garoto que olhava pra mim fixamente, ele virava a carteira e olhava pra mim. E eu ficava amedrontada. E de alguma forma ele tava querendo mostrar que ele tava afim de mim. O que eu fiz? Eu chamei minha mãe pra ir pra escola, sabe? Foi muito terrível ver que eu interpretei errado. Então, muitas coisas eu interpretei errado, sabe? E ter esse temperamento mais explosivo, quem me conhece há mais tempo pode saber que eu sempre fui mais ríspida ou tinha... As pessoas falavam que eu era mal educada, mas é que... E isso foi muito doloroso, porque no autismo você não tem alguns freios, e eu não tenho alguns freios. Então, se eu estou hiperestimulada, visualmente, barulho e tal, eu vou acabar sendo uma pessoa mais ríspida, porque, tipo, a minha cabeça, ela tá pensando em milhões de coisas. Milhões. E antes eu tinha muita preocupação de saber como eu me sentava, porque eu sempre fui a única mulher no ambiente, então eu tinha que parecer uma mocinha. E eu passei por coisas que... Não que eu não precisava, mas que eu não precisava, de verdade, sabe? Mas eu acredito que depois de revisitar tudo isso, sofrer bastante, né? Que entender que algumas coisas, elas aconteceram, eu não posso fazer nada. Eu me senti bem, porque sempre tive diagnósticos, né? Isso na mulher é mais difícil. É legal falar isso aqui também. Na mulher, o diagnóstico é mais difícil porque tem um mascaramento. A gente aprende, eles chamam de mascaramento mesmo. Aprende a se sentar, aprende a ser mais educada, tem uma coisa de repetição, então eu repito frases que eu ouvi ao longo da minha vida. Eu sou a mesma pessoa, né? E eu sei os recursos, porque eu estudei, né? Não porque eu criei essa persona, mas essa persona, ela também me deu fibromialgia. Porque eu tenho que ficar ereta e eu fico muito tensa porque eu falo, eu preciso ser engraçada, qual repertório eu vou usar, que história eu vou contar. Então, isso é do autismo. Agora, o que você perguntou mesmo? Do diagnóstico tardio. Então, mas... E eu achei importante falar, sabe? Porque no começo eu não queria falar. Mas numa entrevista do Rafinha Bastos, que eu fui no Mais Que 8 Minutos... Mais que 8 minutos. Eu recebi mensagens de mães falando: Amanda, você é igual ao meu filho, talvez você não queira revelar que você é autista. E nessa época eu não tinha o diagnóstico. Nossa! E daí eu buguei, porque foi quando o meu terapeuta levantou a possibilidade, né?
E daí eu falei, será que o meu terapeuta fez um complô com todas as pessoas para se mandarem esses comentários? Juro por Deus, eu fiquei paranoica. E daí especialistas, tiveram 2 especialistas que mandaram mensagem. Falaram assim, não, procurei por saúde mental, achei seu conteúdo, vi sua entrevista no Rafinha, acho legal que pessoas como você estarem falando de saúde mental, tananana, daí eu vou ver o que é especialista em autismo. Uau! E tem isso, eu não olho muito no olho da pessoa, porque olhar no olho pra mim é... Ah, lembrei que eu ia falar. Eu posso anotar aqui? Que eu acho importante. Vou fuder a pauta do cara. Não, imagina. Mas eu sou assim também, eu não consigo... Porque senão eu acho legal falar isso. Daí eu esqueci o que eu tava falando de novo. Do olhar no olho da pessoa. Olhar no olho da pessoa. Olhar no olho, pra mim, não é uma regra pra todos os autistas, tá? Tipo, eu olho pra você. Mas quando eu preciso buscar um recurso mais da minha memória, que exige um pouco de concentração, eu não olho, entendeu? Porque o olhar no olho me distrai. Entendeu? Se eu tomo uma coisa mais leve, vai. Mas se eu preciso, puxa, eu tenho que lembrar de alguma coisa, não consigo. Então, muitas vezes as pessoas falam, meu, que pessoa mal educada. E, sei lá, eu aprendi a dar 2 beijinhos adultas. Porque, tipo assim, eu só encostava a cara. Daí uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, Amanda, por que você não faz o barulho do beijo? Eu falei, precisa fazer o barulho do beijo? Então essas regras sociais que todo mundo sabe, a gente não sabe, sabe? Então a gente vai aprendendo ou simplesmente desencanando. Então hoje eu sou mais desencanada, porque tipo, falar, na moral, eu sou autista. Fui no podcast do Ronald Rios e daí um cara contou uma piada, o Alex Paim contou uma piada, eu falei, eu não entendi, sabe? E sempre falavam que eu tava desmerecendo o trabalho do outro, né? Mas simplesmente eu não entendi. Daí eu falei, tá, mas o que tem a ver? Pra pessoa explicar, pra eu entender a piada. Então, a gente precisa muito do contexto, sabe? É muito engraçado, porque quem te acompanha há muito tempo, que nem eu Entende. acompanho, você tá falando isso, tipo, clica tanta chave. Eu odeio quando as pessoas começam a lembrar. Eu falo assim, caraca, é muito a Amanda isso, sabe? Dá um... Mas é engraçado, porque às vezes é um clique. É que nem eu falei da ansiedade, entendeu? Tipo, pô, tinha atitudes minhas... Sim! Que durante muito tempo era, tipo, pô, desregulado. Tipo, não, sou ansioso. Tipo, lembrei o que eu ia falar. Ao longo da minha vida, eu fui diagnosticada com várias coisas. Transtorno bipolar, borderline, depressão maior, que é aquela depressão que não passa. E isso acontece muito com as mulheres, por causa do mascaramento. Eu consigo imitar frases de televisão e rádio que eu sempre eu imito os... Eu vou contar pra vocês. Eu imito o Gerson Camarote na minha cabeça. Eu gosto das palavras que ele fala, entendeu? Específico. Isso aí chama hiperfoco também. Ele vai achar que eu sou uma psicopata, que eu já dei várias entrevistas falando que eu gosto dele. Então, eu gosto de comunicadores, eu consumo muita comunicação pra criar um repertório, porque eu acho interessante, né? E eu acho que eu me comunico bem. Modéstia à parte. Mas... isso do mascaramento dificulta o diagnóstico. Por quê? Quando você... o que você pensa quando eu falo autismo? Automaticamente, sabe, síndrome de Down. Você pensa uma coisa bem... Um menino... Rain Man. Isso. Alguém genial, que sem habilidades sociais, com interesses específicos. Por exemplo, garotos que gostam de dinossauros, se balançando. E por que é sempre uma figura masculina? Porque, como os homens não têm tantos recursos como a gente, é mais fácil você ver um menino ali no canto que não gosta, que chuta a bola errada, e ele chora mais, ou ele não fala. Eu não falava eu era tímida, então a Amanda é tímida, fofinha, bonitinha, enquanto criança, né? Depois virei um monstro. Então, é difícil pensar nisso. Os meninos, é mais fácil. O estereótipo do autista é um gurizinho com um dinossauro, sabe? Que gosta de coisas muito específicas. Então, na infância, é mais fácil diagnosticar uma criança, um menino, do que uma mulher, do que uma menina. E hoje, tem se usado...
outras formas de diagnosticar mulheres, porque os especialistas perceberam que as mulheres têm mais recursos para mascarar essas sensações ou atitudes. Depois que eu falei publicamente, já falei com vários especialistas, assim, palestras e tal, e ontem mesmo eu mandei um vídeo para uma psiquiatra que vai ter um encontro sobre autismo. É um fórum, não é um fórum sobre autismo, é um fórum de psiquiatria, neurologia. Ela pediu, quero que você dê seu depoimento sobre o mascaramento. Porque, assim, ela até mandou um PowerPoint, vários dados, não sei o que, não sei o que. Tá, mas esses dados são pessoas. Então, eu entendi também a importância de falar em primeira pessoa sobre isso, porque ajuda os especialistas a entenderem o diagnóstico. Que nem você falou, te conheço há muito tempo, agora faz sentido. Imagino que você também. E eu acho que tem sido muito interessante esse trabalho que eu tenho feito. Eu já gravei o Amanda no Espectro, né? O primeiro spin-off do Esquizofrenóias, que o Esquizofrenóias vai ter outros braços. E ele é em vídeo, muito bonito. E serão 12 episódios. A gente lançou o 6º ontem, ou o 7º, não me lembro. E as pessoas têm aprendido, sabe? Porque são pessoas que falam em primeira pessoa. Tem especialistas? Tem. Mas, assim como o Rafael Mantesso falou no Amanda no Espectro, ele falou, cara, eu tenho 40 anos de experiência com autismo. Nem o maior especialista tem tanta experiência com autismo. E o autismo é uma coisa, não é recente, mas estuda-se nos anos 80, começo dos anos 90, sabe? É uma coisa muito que ainda não se sabe. E existia aquele estereótipo lá do gênio. Sim, existem gênios, que eles chamam altas habilidades, tal, interesses específicos, né, que eles chamam de hiperfoco, que vira até uma obsessão. Então, sei lá, eu já fui obcecada pelo Foo Fighters, assim, eu sabia tudo. E hoje eu sou por comunicação. Mas isso não é o meu hiperfoco. Eu acho que é o meu interesse restrito, que também é outro termo, que é o que você ama na vida? Comunicação. Daí, sei lá, a gente pode falar fliperama. Mas não tem uma regra. E é isso, os autistas existem e é muito legal poder falar sobre isso e desmistificar algumas coisas, né? Assim como Esquizofrenóias, ele começou há bastante tempo, 5 anos já, e naquela época ninguém falava de saúde mental. O boom da saúde mental deu na pandemia, né? Porque, que nem eu falei, as pessoas que não sentiam começaram a sentir e começaram a procurar conteúdo assim, e existiu uma explosão. Mas essa coisa do diagnóstico tardio, eu tenho visto isso, principalmente com amigos com TDAH, com ansiedade, várias pessoas assim. Por que a gente tá tendo essas coisas de diagnóstico tardio? Você acha que a sociedade está mais aberta para falar sobre saúde mental? Os profissionais estão com mais recurso? Eu acho que a internet, né, ela traz muita informação ruim também, igual você falou. Existem os livros sobre estoicismo. Não vamos consumir. Red Pill, não vamos consumir. Mas eu acho que a internet traz muita informação e daí faz com que as pessoas falem, talvez, né? Olha, eu me sinto parecido. Então, eu acho que e os profissionais, acho que tem mais profissionais também por causa da internet, que você pode fazer consulta online, etc. Vamos dar uma pivotada no assunto, mas é uma parada que eu acho que eu tô querendo falar bastante aqui no podcast, e acho que você é a primeira pessoa que calhou que dá pra falar um pouco desse assunto também, que tem a ver com saúde mental. A gente popularizou os papos de saúde mental, temos conversado mais pessoas se tratando também. E com isso a gente tá trazendo também essa cultura do remédio. Então a gente tem tido mais medicamento, tudo mais. E um remédio que tá muito em alta é o Zolpidem. Eu fiz um episódio sobre o Zolpidem. Procurem.
qual que é a brisa do Zolpidem? Por que a gente tem ouvido falar tantas pessoas viciadas em Zolpidem? Por que o desmame é tão difícil? Eu tive um episódio, eu vou começar a minha história com o Zolpidem. Tá. Eu tive um episódio... Você já usou o Zolpidem, então? Já. Eu tive um episódio de... Uma internação, porque uma tentativa de suicídio, enfim. E daí eu fui apresentada ao Zolpidem porque eu não conseguia dormir na volta, né, pra casa, etc. E isso tem... Eu tinha 26 anos, tem 11 anos. E eu entendia o que eu já estudava sobre saúde mental desde os 16 anos, porque é o meu interesse restrito também. E o que é o Zolpidem? O Zolpidem é um indutor de sono. Tá. Como me foi explicado na época, é como se o seu cérebro entendesse que é de noite e você vai dormir. Então ele induz o sono. Não é como os outros remédios de ansiedade que as pessoas também usam para dormir, Rivotril, etc., que é um ansiolítico, que é uma outra parte quimicamente falando, que também é muito perigoso, pessoas são viciadas em Rivotril, etc. Muitas mães, procurem nas gavetas das suas mães, elas têm muito Rivotril porque ginecologista passa, né? Porque, menopausa, não sei o que, toma isso daqui. E o Rivotril é baratíssimo. É um outro problema. Daí eu tomei por um período. O Zolpidem é importante por alguns períodos. Porque eu tava passando por uma situação aguda. Eu não me lembro quanto tempo você pode tomar o Zolpidem numa situação aguda de insônia. Mas é um tempo curtíssimo. Então, eu parei, voltei a dormir normalmente, porque não saí daquela depressão mais aguda. Anos depois, que também não era a moda do Zolpidem, eu também estava em depressão e nessa época eu tinha parado a terapia. E eu consegui com um amigo uma caixa. E daí eu falei, cara, esse remédio foi a coisa mais bizarra que eu já tomei na vida. Porque ele apaga. Então, o que aconteceu? Foi a única medicação que eu tive problema com abuso foi o Zolpidem. Porque, como eu estava com depressão, eu estava usando o Zolpidem para dormir o dia todo. Então, tipo, eu levantava da cama e tomava mais meio. E daí, sei lá, não estava na hora de acordar, tomava mais meio. Então, essa época da minha vida, eu não lembro nada. Eu lembro de fazer gravações que depois as pessoas brigaram comigo, falando, Amanda, o que tá acontecendo com você? Porque era um negócio, é um indutor de sono. Então você fica com sono e você esquece as coisas. Muitas pessoas fazem compras, né? Eu comprei obsessão pelo Foo Fighters. Eu comprei o CD do Foo Fighters. Eu nem gostava de Foo Fighters tanto na época. E comprei na pré-venda. E comprei um CD da Ludmilla também. O primeiro. É muito bom esse CD. Comprei. E eu falei isso pra ela. Eu falei, eu tenho o seu CD. Eu comprei. Eu nunca comprava CD, eu ganhava. E daí... eu usava o Zolpidem e eu usava muito. E daí eu voltei pra terapia, meu terapeuta falou que foi uma das piores épocas da minha vida, e ele já tá comigo há mais de 10 anos, e ele falou, Amanda, vamos desmamar. Porque eu falei, eu nunca mais vou conseguir dormir, porque eu tava tomando 3,5. E daí meu terapeuta vem em casa, né? Vinha, né? Porque hoje a gente faz online. E naquela época eu tava muito mal. Ele falou, então vai no seu quarto agora e a gente vai fracionar quanto você tem. Falei, tenho meia cartela. Então a gente vai diminuir, você tá tomando sei lá quantos por dia, a gente vai diminuir gradativamente, vamos fazer aqui uma tabela. Eu fui no quarto e peguei, eu tinha 2 comprimidos. Eu já não tinha noção do quanto eu tomava. Caramba. E daí a gente administrou isso e eu consegui desmamar. E daí, de repente, eu vejo esse boom no Zolpidem, eu fico apavorada, porque eu sei o quão horrível foi pra mim. E daí, eu vi algum post, alguma thread, sei lá, e eu procurei e falei, gente, o que tá acontecendo com o mundo? O que as pessoas estão tomando Zolpidem? E eu acho que
as pessoas têm uma coisa chamada higiene do sono. Que é tipo assim, você vai dormir, cara, não é pra levar o celular, não é pra você assistir aquela série que te deixa eufórico. The Bear, que você vai... Bear. Pô, não dá. Não é pra ver. É pra você assistir nada ou, no máximo, alguma coisa só pra ter um barulhinho e tal. E as pessoas, elas não... elas querem dormir imediatamente, né? Então, acho que o Zolpidem, ele te dá isso, mas ele te dá um efeito rebote horrível. Você não lembra o que você faz. Eu conheço gente que foi no mercado da rua de casa, comprou, sei lá, 6 garrafas de vinho e um alface. Nossa. E daí, no outro dia, não entendeu nada. Pessoas que... essa entrevista que eu fiz... o médico fala que ele já teve um paciente que tomou 35 Zolpidem, tomava 35 Zolpidens pra dormir. A vida dessa pessoa, pra mim, deve ser um inferno, porque eu já tomei 3,5 numa noite, e pra mim aquela fase foi a pior fase da minha vida. Lembrando que na primeira vez, foi muito importante na minha vida, porque eu usei corretamente, e era um período que eu precisava. Então é um remédio que você... que é um bom remédio, não vamos demonizar, né? Mas assim como o Venvance também, as pessoas estão usando... Porque, sei lá, a pessoa chega da balada, ela já quer dormir e é uma pancada. Eu acho que sim, dá pra desmamar. Eu desmamei. Por anos, eu ficava apavorada de ver esse comprimido. Porque eu fiquei traumatizada, porque eu falei, eu não quero me viciar nisso de novo, sabe? E eu acho que não entendo, as pessoas fazem vídeos, né? O que aconteceu com tomando Zolpidem? Virou meio uma droga recreativa. Isso pra mim é apavorante. Não, e vira uma bengala, né? Eu tenho um conhecido que sofre com depressão, já há 3 anos. E 3 anos com problema com remédio. E aí é uma coisa que não virou o braço, assim. E, pô, pra quem convive... E o Zolpidem aumenta a depressão. Porque, tipo assim, se você vive num mundo escuro, né? Porque quando a gente tá em depressão, a gente não gosta de abrir a janela, sair pro parque. É chato. Eu já tive 20 mil depressões. É chato todas aquelas coisas que a gente... que proporciona, não, que... oferece, sei lá, pra gente. Mas com os Zolpidem você vai ficar com muito menos vontade de fazer isso. Porque você vai querer dormir. Você vai querer dormir. Não, pô, essa pessoa que eu convivo, tipo assim, você manda mensagem 10 da manhã, não responde. Meio-dia não responde, 3 da tarde não responde, tipo, 6 da tarde. Acordei agora. Porque é uma bengala pra depressão. Caralho, isso é muito sabe? triste. E aí manda mensagem 11 da noite, tava dormindo de novo, vai virando a pessoa acorda em assim. lapsos, né? Eu só, tipo, eu ficava acordando umas 4 horas por dia, porque eu precisava trabalhar, e, tipo, era só até aí a rádio, ficar lá 2 horas, voltar e... E no contexto de home office, dependendo de como você tá... eu não consigo nem imaginar. Eu realmente sou uma pessoa que tem muito medo dessa época. Desse momento que as pessoas estão vivendo, falando em Zolpidem desse jeito. Dá pra desmamar, gente. É gradativo, porque é um negócio que vicia. O que eu sei, posso falar bobagem agora, mas o que eu sei é um vício, não é um vício físico, é psicológico. Mas fazendo gradativamente, como eu fiz e como muita gente vem fazendo. Acho que assim, você tá tomando muito Zolpidem, e eu sei de pessoas que tomam, médicos tomam muito também. Eu sei que pessoas que tomam e não vão ao terapeuta, ao psiquiatra, acho que a primeira coisa que eu falaria é: procura um profissional de saúde mental para arrumar essa sua medicação. A medicação é importante, eu tomo medicação, sim, eu sou ansiosa, etc. Mas você precisa de um profissional para administrar e falar, é isso, isso e isso, e assim você vai sair do Zolpidem, sabe? E gradativamente você consegue também sair das outras medicações. Mas administrar o Zolpidem sozinho, eu não consegui. Espero que vocês consigam. Mas procura um profissional de saúde mental
Ou se você ainda não tem segurança para falar com um profissional de saúde mental, fala com alguém, sabe? Mas não alguém que seja a pessoa que vai te incentivar. Fala com alguém mais sensato. Todo mundo conhece uma pessoa mais sensata. E eu acho que não é legal essa onda e eu fico realmente mal. E eu falei aqui rapidinho desse caso que eu tô vivendo aí, e eu queria saber de você o outro lado da saúde mental, que eu acho que a gente fala muito pouco ainda, assim. A gente fala muito sobre reconhecer sua ansiedade, sua depressão, você mesma falou sobre ser diagnosticado com autismo, mas como é que é, por exemplo, para quem lida com uma pessoa que tem um quadro de saúde mental, meu amigo tá com depressão, minha namorada tá com depressão, com ansiedade, como é que uma pessoa lida? Qual que é a melhor forma de lidar? Existe porque acaba virando uma angústia da pessoa também, né? Como... Eu acho que tem outra palavra que também tá na moda, mas é a palavra acolhimento. O que é o acolhimento? Por exemplo, você tá passando por Você vai contar pra mim sobre alguma coisa? Eu não vou falar um conselho. Não deem conselhos. Neste momento que você tá deprimido, você só quer falar. E às vezes a gente fala coisas muito horrorosas, tipo... pensamentos que a gente tem. Se a pessoa tá te confiando esse pensamento, eu acho que o julgamento é a pior coisa, né? Porque isso vai intimidar a pessoa, falar, puta, eu não posso mais falar com ele porque ele me julga. Então, acho que a primeira coisa é... Eles chamam de escuta ativa. Só escuta, né? Porque ouvir é um sentido e escutar é uma ação. Então, escuta. As pessoas não se escutam, né? Existem momentos mais agudos que também, falando em primeira pessoa e também das minhas entrevistas, que é realmente difícil lidar e eu acho que paciência, você tem que ter paciência e tentar... uma vez uma pessoa o Guilherme Felitti foi no meu podcast, ele teve câncer no testículo e ele falou, eu falei, o que é? Daí na mesma época eu tinha uma pessoa com câncer próximo e eu não sabia o que falar, mas o que eu devo fazer, né? Ele falou, a coisa que eu mais gostava era quando, e isso vale pra depressão também, quando uma pessoa falava, tô passando aí na sua casa pra gente assistir o jogo do Barcelona. É isso, companhia. Fazer com que a pessoa desfoque daquilo, né? Tipo, daí tem outras coisas que meu terapeuta me ensinou e eu levo como mantra. Abra a janela, né? Tenta pegar sol, né? Tenta, sei lá, chamar a pessoa pra pegar sol. Não se torne alguém pedante, né? Porque às vezes pode ser pedante. Você fala, puta, chato, eu não quero tomar sol. Mas tem, tipo, incentiva a pessoa pelo menos a abrir a janela, já é uma outra perspectiva. Outra coisa legal, pra galera que tá no Zope Day, troca as suas luzes do quarto de luz branca pra luz amarela, porque a luz amarela, ela remete à lua, é uma coisa que dá sono. A luz branca é dia, né? Então, se você tá com medo de não conseguir dormir e o seu quarto tem uma luz branca, ou você tem problema de insônia, talvez a lâmpada já ajude. Tem uma coisa muito boa também que meu terapeuta falava, que quando eu tava muito na bad, ele falava, acabou a sessão, você vai fazer um prato de macarrão, vai pedir comida, carboidrato. Carboidrato é muito importante, né? E as pessoas se privam de carboidrato, Claro que eu não tô falando de um consumo exacerbado e tal. Mas é assim, carboidrato dá energia que se transforma em serotonina. Banana é muito bom porque tem triptofano e é uma substância muito importante pra gente, pro bem-estar e etc. Então acho que tem umas coisas básicas assim, é isso. Vai lá assistir o jogo do Barça, leva uma pizza, sabe? É isso que a pessoa quer. Porque você tá naquele universo. Assim como ele deu o exemplo do câncer, a depressão você tá naquilo, naquela vibe. Só que, tipo, tem uns conselhos que
deixam a gente pior, tipo, meu, você tem tudo, sabe? Não fala esse tipo de coisa, não fala nada. Deixa a pessoa falar, assiste o jogo de futebol, acho que é mais interessante. É uma condição difícil, né? Eu tive essa experiência de conviver com uma pessoa com depressão e pô, foi quando minha ansiedade piorou. Claro! E foi muito louco. A única crise de pânico, ataque de pânico que eu tive até hoje foi no auge da depressão dessa pessoa. E aí foi quando eu consegui correlacionar e falar assim, uau, sabe? Tipo, o estado da pessoa tá tão zoado e foi acabando meus recursos do que eu posso fazer, de como Até é que eu posso... Até porque o ansioso fica preocupado, né? E aí, só a cabeça do ansioso, pô, Sim. a minha ansiedade normalmente é totalmente regulada com vou 5 minutos lá fora pra eu não... Pra eu não fazer algo que eu não devo fazer aqui, e normalmente eu volto bem. Nessa época, cara, meus 5 minutos lá fora não estão segurando com o bonde, sabe? E mesmo com terapia, mesmo com tudo, cara, desenvolveu um ataque de pânico e começa a chegar uma hora que fala assim, começa a se retroalimentar, sabe? Tipo... É um ambiente tóxico. Vira um ambiente tóxico, assim. É difícil, né? Eu acho que tem essa é uma complexidade a mais da saúde mental que eu acho que a gente precisa começar a tratar, porque às vezes o próprio ambiente da pessoa depressiva ou da pessoa ansiosa, ele é contaminado com aquele tratamento. E tem aquela máxima, quem cuida de quem cuida. Porque, tipo, beleza, tô aqui fazendo a mão aqui pra pessoa que tá com depressão, mas, cara, eu vejo coisas que eu não quero ver. Eu começo a pensar em coisas também, porque eu sou uma pessoa, né? Então, acho que também falo muito em rede de apoio. É importante, né? Tipo, sei lá, se é uma pessoa próxima, não pega toda a responsabilidade pra você, porque você não vai conseguir salvar essa pessoa. A gente não salva, a gente dá a mão e oferece recursos. E fala, meu, não dou conta. Peça ajuda para outras pessoas, porque é difícil mesmo. Eu lembro que as pessoas, minha família, as pessoas que passaram pela minha vida, muitas não tinham, sei lá, 80% não tinham recurso para cuidar, e não é culpa das pessoas. Porque como a gente não fala de depressão, como é que a gente vai pensar nessa outra camada, né? Falar, e beleza, mas eu também, né? E o ambiente, e como manter a casa organizada. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu sei quando eu tô meio depressiva, é quando eu não estou lavando roupa. Eu vejo a pilha de roupa, porque eu já não estou me importando mais com as coisas da casa. Então, isso é um sinal, porque eu tenho um autoconhecimento. Mas eu acho que se a gente se observar e tipo, beleza, ó, eu já não estou dando conta. Então, agora eu vou precisar, tipo, sei lá, falar pro meu psiquiatra, falar na terapia, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Porque às vezes a gente se auto-sabota, né? Você fala, eu venci a depressão. Eu também acho legal falar isso. Eu recebo muita mensagem. Amanda, tive depressão, vai voltar? Provavelmente sim. Porque é uma memória que a gente tem, né? Já cria uma memória mesmo. E a depressão, ela não é uma gripe, sabe? Ela é muito complexa. Então, assim, e se a depressão voltar daqui 10 anos, 2 anos, 2 meses, você já tem recurso, porque já que você passou por essa, você já entende mais ou menos como você funciona, quem você precisa acionar. Então, se você se cuidar direitinho, mesmo ela voltando eventualmente, porque a vida acontece, sei lá, sua mãe morre, sua namorada te deixa, você tem aquela memória, e tudo bem, sabe? Volta a procurar os recursos, não se sabote, né? Não, e tem também a questão de depressão e genética, né? Depressão é genética, tipo, que nem você falou, sua mãe era brava, a minha também, e a minha dormia muito, eu não sabia por quê. A minha mãe falava, minha mãe desaparecia, ela dormia. Ela, com certeza era um recurso dela, que até hoje eu não sei pra quê, sabe? Então, tenho também outros familiares com diagnósticos, outros não, que eu tenho certeza que são, e inclusive autistas e TDAH, etc. Mas não é porque eu tenho o diagnóstico e você tem o diagnóstico, significa que a gente virou isso. A gente sempre foi, né? Então, existem pessoas que sempre foram e não sabem e nunca vão saber. E eu acho que
é importante pensar que nem você falou, não era pra incomodar a sua mãe. Eu acho que, me metendo muito, acho que isso contribuiu pra você ser uma pessoa ansiosa. Pô, né? demais. Não, pô. E a gente é a nossa história, né? Não é só isso aqui, não é só uma crise de pânico. É tudo que você passou desde criança e etc. É louco, né? O rolê da ansiedade que eu aprendi, assim, é meio que momentos. Deve ser igualzinho depressão, deve ser a mesma coisa, assim. De eu entender um pouco do... Pô, eu tô com ansiedade agora. Eu falei assim, não, pera. Por que essa semana eu tô mais ansioso? E nunca é aquela semana. Aí se eu começo a fazer o retrospecto, eu falo, pô, olha o que aconteceu em fevereiro, olha o que aconteceu em março, olha o que aconteceu em abril, olha o que aconteceu em maio. Pô, é óbvio que agora... Explode. Isso explode. Então, tipo, eu não tô falando de uma coisa... Não é o... Pô, meu cachorro fez cocô no corredor e eu pisei. Isso só é estopim. Não, isso é isso. É a gota que transbordou. Você já tava lá enchendo o copo. E aí o que eu tenho aprendido a fazer com os anos é tipo assim, tá, será que eu consigo visualizar o copo? Porque às vezes a gente não tá visualizando o copo, Exato. né? Você tem que trazer o copo sempre mais pra baixo. E essa é uma dificuldade, né? Porque e a gente trouxe uma galera de saúde mental, a gente tá até voltando a trazer, vem o André Rabelo, conhece? Não. Puta, o menino é excelente. Tem um canal no YouTube chamado Minutos Psíquicos. Muito gente boa, tem um livro super legal também, que é o Manual do Ser Humano. É um cara muito massa, assim. Um menino desenrolado, gente boa demais. E conversei com ele, eu lembro que tem muita coisa que eu fui aprendendo, principalmente ao longo da pandemia. Na pandemia, cara, teve um dia, você lembra até hoje, assim, de eu estar andando no nosso estúdio antigo, eu parar, começar a chorar. Chorar. E eu olhei e falei, mano... Sabe, você não conseguir, tipo... Caralho, por que eu tô chorando? Porque eu não consegui achar A resposta. A resposta. Por que eu tô chorando? E eu lembro que eu fiquei uma semana, tipo, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? Chorando? E a minha terapia falou assim... Pô, eu tô chorando porque a gente tá no meio de uma pandemia. Porque eu tô desesperado se eu vou ter emprego no mês que vem. Exato. Se meu negócio não vai quebrar. Se eu não vou morrer. Meus dois pais eram grupos de risco durante a pandemia. Minha madrasta é médica, em linha de frente. Nossa. Tipo, minha mãe professora. Então minha mãe, gordinha, pós-bariátrica. Meu pai com alta tensão. Tinha 2 avós da minha ex-namorada que estavam com câncer. Nossa. Então, é por isso que eu tô chorando, sabe? E eu moro no Brasil. Muito humano você tá chorando, porque você você tem consciência. Só que às vezes não tá, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. Às vezes a gente que tem quadros e desenvolve eles, tem que aprender esses gatilhos, né? E você falou do autoconhecimento, isso é muito louco. Você falou da roupa, com o passar dos anos eu fui entendendo, tipo... quando eu tô fazendo mais isso, por exemplo, o meu é comida. Sim. Eu tenho um bagulho meu que eu reparo que é tipo assim, quanto eu tô pagando no quilo? Isso é um bom medida. Eu olho e falo assim, puta, a conta do quilo deu caro. Tô ansioso. Porque eu desconto muito em comida. Sim. Então eu começo a entender, tipo, pô, se eu tô comendo errado, é porque tem outras coisas aqui que eu preciso começar a olhar, porque nunca é a comida. A comida não é o meu problema. O problema é a ansiedade. Então é difícil, cara. E autoconhecimento é difícil, né? Porque a gente cria não sei se você tem essa pira também. A gente cria uns jeitos da gente se enganar também, né? Ah, sim, né? E daí... mas eu acho que a gente só repete a mesma... A gente sempre vai... Também eu odeio essa palavra. A gente sempre vai repetir padrões. É isso, né? Porque, tipo, é a construção. Desde quando eu fui criança, a história de vida dos meus pais, a história de vida da minha família, e como a gente construiu, e como eu processei certos problemas, eu sempre vou processar assim. Porque, tipo, eu acho que você não vai mudar, mas você vai se conhecer pra evitar coisas nocivas pra você e pro ambiente, porque às vezes é outra coisa, né? Eu lembro uma vez que alguém postou no Facebook também, bom, tem umas coisas que me marcam muito. Estavam falando muito de coisa tóxica, Facebook, né? Você vê como eu sou velha. Falando muito de ai, tóxico, essa pessoa é tóxica, não sei o quê. Daí alguém postou: você nunca pensou que você pode ser tóxico pra alguém? E a gente é tóxico pros outros, né? Não é só todo mundo que conspira contra a gente. A gente também contribui pro mal-estar das outras pessoas. E saber isso, falar, cara, na moral, eu fui tóxica. Ou na moral, eu não tô sendo razoável.
eu acho que é importante reconhecer que a gente não é perfeito, né? E que às vezes a gente acha que todo mundo, que o mundo é contra a gente, isso não aconteceu por isso, isso e isso. Mas a gente também contribui, né? Então acho que o autoconhecimento é isso, assim, tá? Acho que não fui legal para essa pessoa e com certeza ela tem uma memória ruim de mim, mas isso não me faz uma pessoa ruim, porque eu sei que não sou ruim, mas o ambiente pode sim ser afetado, né, pelo nosso humor, etc. Você falou, a gente falou algumas vezes aqui da nossa idade e do que a gente viveu, mas uma coisa que a gente não viveu e que acho que as gerações mais novas estão vivendo agora é essa geração das telas, né? Uhum. Então, pô, a gente tem basicamente a mesma idade, né? A gente cresceu, não tinha internet. A internet era uma coisa... TV. Era uma coisa muito longe ainda, né? A gente ia pra internet, né? A internet não tava... A internet, sim. Não tava com a gente. Só que a galera hoje cresce com WhatsApp, com redes sociais, com tela. iPad, bebês com iPads. Aquele videozinho da criança com os dois me pega muito. Que é uma criança vendo TikTok e jogando um joguinho. Então ela tá, tipo, no TikTok aqui, o joguinho aqui. Então ela tá... tipo, uma criança de uns 3 anos. Nossa, dá um... Você fica até meio desesperado. Como é que você... Eu já vi um que é tipo a criança olha a janela, tenta aumentar. Ah, isso é de lei. Isso é de lei. E na época da pandemia, as crianças não viam pessoas, né? Como é que é nascer e não conhecer outro ser? Ou não conhecer alguém sem máscara, né? Meu, eu tenho... completamente à parte, mas o meu professor de jiu-jitsu, um cara muito bom, ele tem toda uma metodologia para criança, né? Ele tem, se eu me engano, nas escolas com o maior número de alunos crianças de São Paulo, assim. Pelo menos da rede dele, assim, é a que mais tem do mundo, alunos crianças. E ele tá falando que no pós-pandemia, a maior dificuldade dele era pegar algumas crianças e deixar outras pessoas encostarem nelas. Que trauma isso vai levar para uma pessoa? A gente não vai fazer. A gente não faz ideia ainda. Assim como a superexposição de telas. E como é que você vê essa coisa da saúde mental de adolescente e redes sociais? Você acha que tem uma correlação aí com os quadros de ansiedade que a gente tem visto aumentar? Eu acho que sim, né? Porque eu posso falar a minha experiência com telas, né? Tipo, já tive época, se eu não respondesse todas as mensagens, ia acontecer algo muito ruim, né? Nossa. A associação, tipo, eu preciso falar. Daí, sei lá, eu tirei o azulzinho do WhatsApp e nunca mais coloquei, porque naquela época eu ficava apavorada se eu não respondesse todas as pessoas. Ou, ai meu Deus, as pessoas visualizaram e não responderam, elas me odeiam, sabe? Eu fui muito inconveniente nessa frase. Então, isso foi bem no começo do WhatsApp, que pra mim foi foi uma mudança muito estranha, né? Porque antes você, sei lá, eventualmente um SMS, não tinha um MSN eterno. Mas se ele entrava e saía, né? Não tava com você o tempo todo. Então, mas é um MSN, tipo, é uma conversa eterna e nunca vai acabar. E você não vai até a internet tá com você. Então é uma coisa que veio pra ficar, né? Eu acho que a internet veio pra ficar. E eu acho que dizem muito, né, que a hiperexposição de telas faz mal, mas eu acho que a gente ainda não sabe o quão mal. Sei lá, tem especialistas que falam que para não expor até as telas de certa idade, eu acho que se eu tivesse um filho, eu não daria um iPad para ele até certa idade. Mas também... Beleza, uma mãe ocupada. Você dá um negócio. Pintadinha é uma benção. Né? Tipo, você dá pra entender, sabe? Mas também é que isso é novo. Como a gente vai processar isso, a gente tem que entender. Mas eu vejo muito eu vi muito no TikTok, porque uma amiga minha tem uma filha adolescente que tinha umas coisas meio incentivando atos depressivos e autodestrutivos e tal. Porque tava no TikTok e era uma moda. Sei lá, existiam os grunges, vamos falar assim, eles eram tristes, os emos, etc. Depois Tumblr, essas coisas. Mas como a internet tá com a gente o tempo todo, eu acho que
influencia muito mais do que quando você ia sentar na internet 2 horas por dia. Acho que também a gente vai ter que aprender a medir quantidade de tempo de tela. Já tem, né? Tipo, no próprio celular que aparece. Então, acho que é um negócio para você pensar. Fala, pô, eu já passei 4 horas no celular hoje. Eu já passei 4 horas no celular. Mas não acho saudável, assim. Porque a internet dá a impressão que a gente tá vivendo a vida, né? E nós somos seres sociais. Você falou, as crianças não conseguiam encostar umas nas outras por causa da pandemia. Então, acho que somos seres sociais. A gente tem que viver em sociedade, porque é do humano. Falando enquanto autista, eu também, no meu sonho, eu não veria ninguém, eu não sairia de casa. Teria uma casa muito legal com churrasqueira e piscina e iFood toda hora. Só que isso não é saudável, sabe? Pra eu conseguir criar recursos de vida mesmo, a gente tem que se expor. Às vezes as pessoas, às vezes dói, né? Então, se dói, não precisa tanto. Mas se expor é importante, porque ainda a gente não vive num metaverso. É foda, né? Mas existiu o Second Life, só quem viveu sabe. Também foi um flop aí no Total, né? E esse óculos da Apple, hein? Tá de sacanagem. Vergonha. Mas uma coisa que eu vejo do jovem, e a gente fala muito essa questão das bolhas, né? Porque a gente... Pô, eu cresci na internet na minha casa. Adorava a internet desde moleque, consumia, via coisas. Mas a internet era o computador na minha casa que eu usava no fim do dia, que era quando eu podia usar. Sim. Nas outras 23 horas do dia, que eu não tava dormindo, eu era obrigado... Nossa, eu lembrei uma coisa, falando de internet. Eu vi uma pessoa no Twitter falando, nossa, eu não consigo dormir, não sei o quê. Daí eu falei, uma pessoa meio gamer, daí eu falei, cara, lógico, você fica hiperestimulado jogando um jogo, como é que você vai dormir, né? E daí reclama de insônia. Isso não é insônia, isso é uma vida desregrada, né? Não, porque insônia é outra coisa. Daí a gente volta pro Zopidem. Não é tipo, isso aqui eu tô lá, não sei que jogo as pessoas jogam. Zelda? Não, pô, Valorant. Sei lá que porra. GTA ainda tem? Tem, por incrível que pareça. O meu marido joga GTA, é o único jogo que eu conheço. GTA, você vai sair do mundo do GTA e de repente vai dormir? Não, você não tá com insônia. Você tá na adrenalina, porque aquilo lá é dopamina. Dopamina, você vai ter vários picos de dopamina e você vai querer que do nada venha um sono. Então, acho que também as pessoas, elas estão perdendo a referência. Tipo, gente, tem o ciclo circadiano, né? Que é pra gente dormir quando o sol se põe, nananana. Beleza, não somos seres primitivos mais. Porém, você também tem que olhar e falar, bota a mão na consciência, né? Você tá jogando muito Dota. Dota existe? Dota tem, mas é triste. É triste? LOL é um pouquinho... LOL, é triste também, mas é um pouco mais legal. Eu não entendo nada. Mas então, gente, vamos moderar no game, né? Não, porque tudo que você tá falando, cara, sem sacanagem, é como o jovem vive. A molecada hoje é WhatsApp, tela na cara o tempo todo. Qual que é o horário que a molecada tá jogando junto? À noite, que é quando tá todo mundo em casa. E vai dormir, e a gente tá falando de uma geração que tá sendo criada em Discord. O que acontece no Discord é tipo, reclamava de chão, Discord é o lixão do esgoto da internet. Absurdo o que acontece no Discord. Absurdo. Você frequenta? Não, mas tipo, tem coisa que vaza, às vezes você olha e você fala, meu Deus do céu, como é que vocês estavam nesse papo aqui, entendeu? Uhum. E aí você vai pegar, propriamente desmenino Red Pill, esses, geração incel, esses doidinhos que atacam a escola. Tipo, essa galera você vai pegando, tipo, por quê? É uma bolha que vai sendo criada, é um contexto tão Você encontra os seus pares, né? Só que seus pares nem sempre são os melhores pares pra você. Exato, e daí, tipo, sei lá, os seus cuidadores, mamãe, papai ou vovó, pessoa que você mora, não tá sabendo. A sua mãe sabe que é um Discord, velho? Não, minha mãe não sabe nem que sei lá, LinkedIn. Você com 36, 37, se você quisesse, já poderia ter tido filhos.
você não saberia mexer no Discord tão bem quanto seu filho, sabe? Às vezes o pai não consegue acompanhar. A gente não acompanha. E é muito doido, cara, que a gente tá crescendo... Você falou desses grupos autodepreciativos, as coisas do TikTok. TikTok ainda é um lugar onde tá todo mundo vendo. Eu aprendi, né? A mexer no TikTok, mas no Discord eu não sei. Não sei mexer nem na Twitch. É muito louco, assim. Eu vejo que a gente... Essa próxima geração aí, se a gente tá falando de saúde mental agora, a gente tá criando uma geração que já vem arregaçada, assim, já vem destruída por like, vamos falar de like, corpo. É meio... Tudo bem que essa geração também tem nossos problemas, mas acho que essa vai ser Na minha existia a revista Capricho, que foi totalmente danosa para pessoas que não eram extremamente lindas, né? Então, a gente se comparava, falava, nunca vou ser essa pessoa, muito magra, barriga maravilhosa. E hoje tem exatamente igual, só que o tempo todo, né? Tipo, a Capricho eu comprava cada 15 dias e discutia com um grupo de 3 amigas. E me sentia mal porque não conseguia fazer parte daquele clube. Agora, tem 345 mil influenciadores que mostram coisas que você nunca vai ter, e aquela sensação de errado e ai, quero ser gamer, né? Tipo, agora o meu sobrinho quer ser gamer, o que ele vai fazer? Falou, não faço a mínima ideia, né? Que, tipo, e por que você quer ser gamer? Ah, porque eu não gosto de estudar. Excelente, mas... Porque eu quero passar a vida jogando. Então, assim, sei lá, se a gente achava que existiam profissões que eram a vida mais fácil... O gamer parece uma vida muito fácil. Mas eu já li, né? Porque eu sou uma senhora, também não sei o que é. Mas é um trabalho muito exaustivo, né? Tem repúblicas de gamers, não sei o quê. Então, acho que também, cara, que hora eles dormem? A casa deles é escura o tempo todo. Porque eu penso sempre numa pessoa com o computador, tudo muito escuro, aqueles LED no máximo. Cara, a vida lá fora, sabe? É louco, é louco. Não, E é importante socializar, não só no Discord, tem que ir também pra vida. E o Setembro Amarelo, Amandinha? A gente tem visto muito esses meses coloridos, mas o Setembro Amarelo, ele faz sentido ainda hoje em dia ou ele virou uma coisa meramente alegórica, assim, esse momento das empresas? Acho que quando as empresas, elas olham, né, porque elas têm um calendário, né, das cores, né, o janeiro azul, O janeiro tem 3, né, tem o janeiro branco, azul... Roxo, e às vezes a cor mistura, fala, mas o roxo não era dessa doença. Mas eu acho que, assim, falando de empresas, que nem agora a gente tá no mês do orgulho gay, né, então tem uma visibilidade. Eu acho que é importante ter visibilidade, mas, cara, a gente não fica só deprimido em setembro, né? É todo ano. Acho que, cara, se é uma coisa mercadológica, ter que jogar o jogo e enquanto as pessoas falarem mais e aparecerem preocupadas, eu acho que, eventualmente, uma marca ou outra, ou uma pessoa ou outra, um profissional ou outro, vai olhar e falar, puxa, tá aí, tem uma questão, né? Então, que vai sair do setembro e ir pro ano todo. Mas é uma coisa complexa. Uma coisa que eu não gosto do Setembro Amarelo é que as pessoas abrem as DMs pra falar sobre saúde mental. Tipo, eu vou te ouvir, blá, blá, blá. Cara, abra sua DM o ano todo. E outra coisa... Não abre sua meme, não. Orienta pra terapia. Que a recepcionista da sua academia vai te ajudar? A gente não está gabaritado para ajudar pessoas nessas vulnerabilidades, suicídio, etc. A gente não tem, cara. Tem o CVV, tem o mapa da saúde mental, tem um monte de lugar que você pode ir do que falar com qualquer pessoa. Uma coisa que eu também acho que eu recebo muita coisa, falo, ai, Amanda, você me ajudou. Eu acho muito legal e fico feliz de ajudar as pessoas, mas eu vejo alguma soberba de alguns influenciadores que falam, eu salvo vidas porque alguém na minha DM falou assim, parei de ficar de depressão assistindo seus vídeos. Cara,
indica um profissional, sabe? Não pega essa de que salva vidas. Não se dê tanta importância, sabe? A gente é importante, sim, mas existem casos muito agudos de pessoas em sofrimento mesmo, tendo perigo de morrer mesmo, que a gente não consegue salvar. Então, também não tenha essa sensação de que você é o salvador. Vai lá, dá uma mensagem de carinho e passa para o profissional, porque também a gente não tem estrutura para ouvir muitas coisas. E, por exemplo, eu já caí na bobagem de tentar ajudar pessoas e eu fiquei deprimida. Sabe? A caixa de mensagem do manual. Os dois já abriram aqui, a Débora e o Léo. Cara, você abre assim a caixa de mensagem nossa, a gente tem até uma planilha que a gente pega a pergunta, que a gente faz vídeo e tal. Passa mais de 1 hora ali, é tipo você tá abraçando um dementador do Harry Potter. Não tenho referência, não entendo. Puta, é uma ótima referência, cara. Vai ser muito difícil. É muita coisa, tem muito livro pra ler, não tem mais idade. Mas assim, sua alegria vai embora. Entendi. Porque você vai virando uma esponja e é tipo, uau. E você começa a entrar, quando eu faço encontro de seguidor, cara, é impressionante. Eu volto pra casa feliz e triste. Mas isso é uma coisa legal do influenciador. Ele é uma pessoa que se torna próxima. Então, eles confiam em você, confiam em mim. Isso é muito legal. Mas a gente não é profissional de saúde mental. Acho que cabe... eu faço... O que eu faço se a pessoa me manda uma mensagem que realmente que eu acho que tá precisando muito de ajuda, eu falo, cara, procura um profissional, mas eu tenho aqui, 3 episódios que falam sobre isso, quem sabe posso te ajudar. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. E o Setembro Amarelo sempre me pega, que é onde os menores causas do mundo, sabe? Essas coisas pequenas é o que me pega um pouco da hipocrisia das atitudes de algumas pessoas. O melhor exemplo que eu sempre lembro é o da Carol Conká, que é maravilhoso, assim. Carol Conká que fez campanha de Setembro Amarelo num ano. Ah, ela fez, eu não sabia. Fez vídeo, campanha patrocinada, tudo mais. Mas em janeiro tava comendo a mente do maluco no Big Brother e vira aquela coisa muito performática, sabe? Tipo, aqui eu ganho minha medalha de bom moço, sabe? Porque eu performei. Também a gente é um recorte, né? A gente tá aqui há 2 horas falando. Eu não sou essa pessoa. Entendeu? As pessoas não são as pessoas que vocês acham que elas são. Aqui é só um pedaço da vida, né? E daí, se você tá no Big Brother, você, imagino, que potencializa todas as suas características positivas e negativas, porque é uma outra realidade, e mostra coisas que você não mostraria num vídeo de 30 segundos que uma publicidade te convidou. E aí eu sempre acho essa loucura do uau, sabe? Às vezes é tipo... A postagem pela postagem, eu sempre acho, cadê o significado? O que a gente tá falando? A conversa do, setembro, a saúde mental vai zoar o ano inteiro, sabe? Uhum. Às vezes seria mais fácil não falar em setembro, mas falar os 11 meses do que falar em setembro. Eu acho que é o tempo todo, isso. Eu acho que você tá fazendo aqui, o que eu faço com esquizofrenóias, porque não é um mês que as pessoas decidem sofrer e precisam de ajuda. E pra gente encerrar, uma última pergunta que eu queria trazer para você é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais recorrente. Planos de saúde e até mesmo empresas estão cada vez mais incentivando a busca por tratamentos de saúde mental. O meu plano de saúde, por exemplo, hoje cobre consultas no terapia. Que massa. E eu tenho visto algumas empresas que estão colocando ou terapeutas na empresa ou incentivando os funcionários a irem para a terapia. Qual que é a importância você vê dessas iniciativas de empresas, de planos de saúde, de começar a tornar esse processo mais acessível? Eu acho que também uma pessoa que com a saúde mental em dia, ela vai gerar menos custo para a empresa e pro plano. Por exemplo, se ela se trata... É mais fácil você não ter um AVC, pensando em plano, né? Que vai custar muito caro, uma ponte safena, sei lá, eu tô viajando. Na empresa também, produtividade, né? Porque vai evitar o tal do burnout. Eu tive muitos afastamentos. Muitos não, mas porque eu trabalhei num lugar por 15 anos, mas eu tive afastamentos. Por quê? Por questão de saúde mental. E isso gera custo, né?
eu acho que pro plano de saúde e pra empresa, né? Que uma pessoa não vai trabalhar. Então, eu acho que para as empresas, acho que fica mais saudável, né? Para elas investir nisso do que ter um profissional que teve um burnout, ou vários profissionais que vão precisar se tratar, precisar se afastar, etc. Então, acho que é até uma coisa de economia mesmo. Não acho que seja uma coisa bonitinha. Eu acho que é uma coisa de economia para o trabalho e para o bem-estar. Então, eu totalmente tiro o chapéu. Mas não tiro o chapéu para o Talibã. Você viu esse? Eu vi. Eu sou esse recorte obcecada pelo chapéu. É maravilhoso. Eu tava vendo Galãs Feios reagindo a isso. É maravilhoso. Que tem o... Quem é que não tira o chapéu pra fome infantil? Então, tipo, lombadas eletrônicas. Muito bom. Eu acho muito maravilhoso. Mas é engraçado, né? Porque é quase como se fosse a segurança do trabalho. Exato. 2.0, Estamos né? 35 mil dias sem um burnout. Exatamente. E o burnout hoje... Puta, burnout... Cara, esse daí... talvez seja a coisa que eu mais tive amigos, porque meus amigos estão todos na idade do burnout. Eu nunca tive, mas todas as entrevistas que eu fiz me parece algo muito estranho, né? Porque a pessoa apaga, né? Eu fui diagnosticado com princípio de burnout. Eu tive um ataque de pânico e princípio de burnout. Tipo, o psicóloga falou, cara, ó... Mas burnout é a doença do trabalho, né? Falou, ó... Folga. É isso. Vai pra fazenda. Porque... Não pra fazenda. E é muito louco, assim. Que literalmente, eu pegava o computador, eu abria, eu tinha minha lista de coisas pra fazer anotada, sabia tudo que eu tinha pra fazer. Eu abri o computador... Não conseguia? Cara, não... Sabe, eu ficar 1 hora assim, ó. Não, tenho que começar. Não era nem procrastinação, não era que eu tava jogando videogame, tava no Candy Crush. E, pô, a empresa é minha. Quem perdeu dinheiro, nesse caso, fui eu. Mas pensa numa empresa... E dane-se, se você tiver que perder dinheiro, é melhor você perder dinheiro do que perder a vida, né? Mas pensa, por exemplo... É doido, o capitalismo tem essas... Eu sei. Essas coisinhas, né? Mas pensa, tipo, o gerente de um banco, que é o cara que opera milhões... Um dia do cara... Ele não pode ficar doente. Um dia que ele ficar doente, a empresa... perdemos 15 milhões aqui, porque o seu Eustáquio teve um burnout. Então é muito doido, né? Ao mesmo tempo que o capitalismo suga a alma da pessoa... Ele precisa entender, tipo, peraí, a gente não pode... A gente sabe que o capitalismo não deu certo. e a gente sabe que existem agora... Eu acho interessante todo mundo ter essas terminologias e entender. Você falou, vários amigos, etc. Não é para as pessoas trabalharem tanto a ponto de ficar mal, sabe? É dar um freio... Pisa no freio, para um pouco, vê o que tá te fazendo mal, tipo, às vezes a gente tem que falar não, né? A gente nunca aprendeu a falar não, né? Porque, cara, vem aqui, trabalha, dinheiro, não sei o que lá, sim, sim, sim. Mas e se tem sua capacidade humana? E eu funciono diferente de você. Cada um funciona diferente, né? Tipo, eu não vou dar conta das mesmas coisas que você dá conta. Eu não sei abrir uma planilha no Excel. Isso já me dá desespero. Mas tem gente que faz tudo isso muito simples, né? Então, acho que não... Tem coisas que a gente não vai conseguir e vai precisar de ajuda. Tipo, essa parte, tipo... Antes eu tentava fazer tudo das minhas coisas. Meu trabalho, parte financeira, etc. Produzir e tal, porque eu gosto de ter o controle de tudo, né? Porque eu quero que tudo seja do meu jeito. Mas eu percebi que eu posso delegar, né? Se eu tenho oportunidade de delegar... por que eu tenho que ter esse preciosismo de tudo tem que ser exatamente como está na minha cabeça? Porque tem uma hora que eu não consigo. E eu tenho muito cansaço físico. Isso é do autismo, que eles chamam de ressaca social, etc. E eu não entendia porque eu não conseguia fazer coisas simples que as pessoas conseguem. Cara, eles chamam de suporte. Eu preciso de suporte. E normal. Eu não quero cair num burnout. E por mim e pelos outros, né? Porque você acaba influenciando todo um sistema. Então, amigos com princípios de burnout
terapia e algum esporte ou qualquer coisa que te faça se sentir menos ligado ao trabalho. Sei lá, não vai responder o WhatsApp 3 da manhã. Eu tenho pavor se uma pessoa me manda uma mensagem de trabalho fora de hora. Eu já mandei e já recebi. Eu recebia muito, assim. E eu tenho fobia. Nossa, fobia. Mas que trabalha com TV e rádio, mano. Cara, um ano com TV. Eu recebi mensagem, tipo assim, bizarro. Domingo, 3 da manhã. Você vai às 11 pro Rio. Cara, como é que eu vou dormir, sabe? Tipo, eu não consigo dormir e sabendo que eu tenho que acordar e tenho que ir ao aeroporto e pegar as coisas. Isso é muito estressante. Então, as pessoas que trabalham comigo, eu não falo, cara, não tá mais na hora de mandar mensagem. Não tá. A gente consegue fazer amanhã. E tem aqueles negócios também, outras coisas que você também deve receber, que é tipo orçamento urgente. Nossa, não. Orçamento urgente é suave, porque orçamento você ainda é rápido. O problema pra mim é ter um evento amanhã. Isso é de lei. Tem um evento amanhã que você precisa vir 11 da manhã em Osasco. Do nada? Do nada. Ai, isso dá até pânico. Eu falo, mano, não, gente, eu tenho uma agenda. Não vou de hoje pra amanhã. Eu falo, cara, quem você acha que eu sou? Exato. Então, isso do orçamento urgente, eu fazia o orçamento e eu ficava desesperada. Hoje tem uma pessoa que faz pra mim, mas eu ficava desesperada. Não. Porque urgente acabou com a minha vida. Grave, choquei. Choquei, pare de botar aquelas negocinhos que a pessoa com ansiedade, então, é uma sirenezinha. Eu odeio, sabe uma coisa? Isso as pessoas que trabalham comigo fazem. Sabe quando você não responde uma mensagem da pessoa manda um dedinho pra você olhar? Eu odeio, eu vou responder, mas esse dedinho me deixa desesperada. Eu sou ansiosa, parem. E grave também eu odeio. A gente tem Slack. Eu não uso Slack. Aí a minha regra é assim, cara, coisa do trabalho é no Slack. Não. Porque lá é assíncrono, cada um olha na hora que tem que olhar. Só fala comigo com o WhatsApp, eu só vou falar com as pessoas com o WhatsApp, que é tipo assim, ó. Gente, tá inundando o estúdio? Sabe, alguém consegue trazer um pano? Sabe, precisamos correr com isso. Sabe, coisa que é tipo assim, ou fala assim, só fala comigo no WhatsApp. Quando eu não li a sua mensagem no Slack, é um bagulho pra daqui 1 hora. De resto, deixa lá no Slack, 1 hora eu olho, e se eu não olhar, tudo bem, segue, alguém vai olhar por mim. Porque senão, cara, você fica louco, não dá. Imagina, a gente tem 10 pessoas na empresa hoje. Mano, tem gente que eu não quero... Você ainda é dono e proprietário. Não consigo ser dono e proprietário nem da minha vida. Não quero trocar ideia com 10 pessoas num dia, sabe? Tem dia que eu abro meu Slack e tem 10 mensagens de 10 pessoas diferentes com 10 picas diferentes. Eu falo, gente, ó, essas 4 picas aqui, vocês se virem entre vocês, eu vou olhar as que eu sei que eu vou ficar bravo, é uma entendeu? coisa interessante. Mas tá pra louco. sua saúde. Não, total. E pra saúde da sua equipe. E Amandinha, quem quiser conhecer mais o seu trabalho... Pode entrar nas minhas redes sociais, Amanda Ramalho no Instagram, no Twitter Amanda Ramalho com S no final. Perdi meu verificado, não sei se pago. Você paga? Eu paguei ontem. E aí? Mas eu vou descobrir ainda. Mas é porque meu Twitter tá tendo muito alcance, aí eu quero fazer um teste com o verificado pra ver o que acontece. Tá, então eu perdi o verificado, não sei se vou pagar. Ainda tô com uma resistência aí. O meu YouTube é Amanda, você pode procurar Amanda Ramalho ou Amanda no Espectro, vai aparecer. Por favor, se inscrevam. O Amanda no Espectro vai ter 12 episódios e a gente já tá preparando a volta do Esquizofrenóias, que deve acontecer em agosto, quando no Espectro acabar. E também tem o meu podcast Chá das 4h20 Músicas também, que vai voltar, porque não consigo fazer 25 coisas ao mesmo tempo. A minha equipe ainda é reduzida, mas no futuro eu só quero ser apresentadora, não fazer mais nada, só sentar e falar, oi, convidado, sabe? Ainda é difícil para o pequeno criador de conteúdo. Daí tem no Spotify, igual você falou, entre no Spotify, avaliem com 5 estrelas, por favor, não coloque 4,5, porque fica feio ali na média. 5, né? Por favor. Senão nem avalia. Igual, vou pegar isso pra mim. 5 estrelas em todos, na Apple também, Deezer, etc. Esquizofrenóias ou Amanda no Espectro. Tem muito episódio, você pode procurar sobre burnout, Zopidem, tudo que a gente falou aqui, masculinidade tóxica, tem entrevistas com
Tipo, tem essa do Emicida que ele fala muito sobre chorar, e tem muitas entrevistas legais, assim. Tem entrevista com um profissional. Eu gosto muito do Esquizofrenóias. É o meu orgulho. E também entre no Chá das 4h20, dei 5 estrelas e sejam felizes. Paz nos estádios, que é o meu bordão. E obrigada pela oportunidade. Quando eu comecei, né, eu falava, a pessoa desistiu dos grandes veículos midiáticos. Sim, eu desisti dos grandes veículos midiáticos e fui para um nicho. Porque naquela época não se falava de saúde mental. E a saúde mental não é nicho, sabe? A gente está aqui no podcast grande falando de saúde mental para mostrar que a saúde mental é uma coisa que deve ser permeada, não é uma coisa de gente doente. Eu lembro que eu fiz reunião com marcas, tá, mas o que a gente vai anunciar? Pfizer? Eu falei, não, a gente bebe água, a gente usa tênis, sabe? Não é, acho que agora abriu um pouco, né? Tanto que já tive... parceiros muito legais, mas no começo ninguém entendia. Eu tinha que falar, não, é normal, a gente faz tudo, sabe? Não é só remédio. Então, é importante falar que a gente, todo mundo, saúde mental é saúde. Assim como você se importa com a quantidade de sal na sua comida, porque você vai ter hipertensão, você tem que se importar também em ter relações saudáveis, em ter, se sentir bem e ter momentos de descanso, porque isso evita problemas que a gente do capitalismo, a gente não quer que a roda do capitalismo pare de funcionar. Então, continuemos nos cuidando. Obrigado, Amandinha. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo, é nóis. Valeu.